Caro Padre Nuno, caro Luís e António, muito obrigado por este convite. O tema escolhido para esta minha apresentação, pequena apresentação, é realmente este rito romano, a fidedignidade de um rito imemorial. Porque é que um rito imemorial é mais fidedigno do que um rito que não é imemorial? Começando, sem demora, um rito, em sentido estrito, é o conjunto de fórmulas e cerimónias através das quais é realizado o culto público a Deus. Este culto público, feito pela Igreja, dá-se o nome de liturgia. Em particular, o rito da missa são as ações, gestos e palavras através dos quais a missa é celebrada. São as ações exteriores que são visíveis. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, existem 7 ritos na Igreja. O latino, dentro do qual está incluído o rito romano, ambrosiano, moçárabe e bracarense, rito alexandrino, rito bizantino, rito siríaco, arménio, maronita e caldeu. A cada um destes corresponde uma forma diferente de celebrar a missa, ainda que a missa seja a mesma, a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Mas como é que chegamos a esta diversidade? Resumindo uma história longa, a primeira missa foi celebrada por Nosso Senhor Jesus Cristo na Quinta-feira Santa, depois da última ceia. Do rito que foi usado, sabemos apenas o fundamental para que a missa exista. A matéria, o pão e o vinho, e a forma, são as palavras da consagração. Cerca de 40 dias depois, antes de ascender aos céus, Jesus envia os seus apóstolos dizendo, cito, "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Marcos 16:16. Os apóstolos não partiram imediatamente. Houve ali um compasso de espera e 10 dias depois desceu sobre eles o Espírito Santo, que fez com que perdessem o medo que ainda tinham. De notar que esse medo não era totalmente provido de senso, visto que viriam todos a morrer mártires, menos um, que mesmo assim levou um banho de azeite a ferver. E receberam carismas únicos, próprios da importante missão que tinham pela frente. Dali, partiram para o mundo inteiro e, ao fazê-lo, obviamente, celebravam a missa segundo de uma determinada maneira, com certas palavras e gestos. E o mesmo acontecia com os bispos que, entretanto, eram ordenados pelos apóstolos, isso por aí sucessivamente, até chegar até nós. Os apóstolos começaram por ir para as maiores cidades, onde a pregação poderia chegar a mais gente. Aí ficaram instaladas as principais sedes, os primeiros patriarcados: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e depois, pela mudança da capital do Império Romano para Oriente, Bizâncio ou Constantinopla. Em cada um destes patriarcados desenvolvem-se nos 3 primeiros séculos diferentes ritos. Vamos ao que interessa, o rito romano, que é o nosso. As características do rito romano podem ser resumidas a 3 características próprias. A presença mística do silêncio, especialmente nas partes mais importantes da missa, como acontece enquanto é rezado o cânon. O uso do latim, uma língua morta, portanto, cujas palavras não se encontram sujeitas a mudanças de significado, e também uma das 3 línguas sacras da Igreja, que estavam escritas na cruz. A celebração em direção ao Oriente, onde nasce o Sol, de onde virá Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. A informação de como seria a missa em Roma nos 3 primeiros séculos é bastante escassa, o que faz pensar, antes de mais, numa tradição oral. As fórmulas para a celebração da missa começam por ser escritas por volta do século IV, primeiro em folhetos, depois sacramentários. Estes continham as orações do bispo, o que era rezado tanto nos sacramentos como nos sacramentais. O mais antigo que nos chegou é o sacramentário leonino, datado do século V. O sacramentário gelasiano, do século VII, o sacramentário gregoriano, do século VIII. É importante sublinhar que nem todas as igrejas do Ocidente tinham estes documentos. Estamos a falar da celebração da missa em Roma e arredores. Nessa época, os livros eram caros e não muito fáceis de transportar para longe. O rito romano, por ser o rito da Sé Patriarcal de Roma,
sé primordial, foi o que mais se desenvolveu, adotando inclusive elementos de outros ritos. Por exemplo, recebeu do rito bizantino o Kyrie, que antes era uma ladainha, e o Glória, que foram acrescentados pelo Papa Gelásio no ano 496 e pelo Papa Símaco no ano 514, respectivamente. Na Gália havia no século V e VI já uma liturgia própria, derivada muito provavelmente do rito romano, mas com elementos próprios, constituindo assim um rito chamado rito galicano. Com a coroação de Carlos Magno como imperador, no ano 800, o Papa Adriano I envia-lhe o sacramentário gregoriano, que continha o modo como se celebrava a missa em Roma. Da Capela Imperial, espalha-se pelo Império Carolíngio e acaba por voltar a Roma, já no século XI, com novos elementos acrescentados do rito galicano. Um deles era o credo. Em Roma não se rezava o credo na missa, porque se considerava que esta sé, a primeira entre todas, tinha escapado às inúmeras heresias do primeiro milénio. No entanto, esta perspectiva apenas histórica, limitada aos grandes acontecimentos, é de veras insuficiente para se perceber como realmente o rito foi evoluindo. Há dois fatores envolvidos neste processo. Um que vai de baixo para cima, espontâneo, e o outro de cima para baixo, legislativo, que visa corrigir exageros e oficializar costumes. Os ritos cresciam localmente com acrescentos próprios. Enquanto isso, havia o abandono de outros elementos que, por uma razão ou por outra, deixavam de fazer parte do rito. Ambos os movimentos, de acrescento ou omissão, nasciam da piedade popular, certamente guiada pelo Espírito Santo, e constituíam uma evolução orgânica, sem rupturas nem revoluções e bastante lenta ao longo dos séculos. A liturgia, especialmente a da Santa Missa, evoluiu de forma espontânea ao longo dos séculos. Não existia uma legislação uniforme, nem uma imposição vinda de cima, mas um corpo de regras que vinham do costume, de geração em geração, da repetição durante os séculos. No caso do rito romano, este desenvolvimento espontâneo atingiu o apogeu com o Papa Inocêncio III, que emitiu uma normativa para ser celebrada a missa em Roma por volta de 1195, ou seja, o modo como a missa deveria ser celebrada. É esse missal que São Pio V usa para promover a uniformidade do modo como se celebrava o rito romano. Este Papa, depois do Concílio de Trento, e motivado pelas muitas heresias que estavam a ser introduzidas pelos protestantes, que alteravam o modo de celebrar a missa, codificou pela primeira vez o rito romano. Quem quisesse celebrar este rito deveria dizer as palavras e fazer os gestos e ações presentes naquele livro, chamado Missal Romano, e não em outros livros. Isto foi feito através da bula Quo Tempore, que acaba com um sério aviso. Passo a citar o Papa Pio V. Assim, portanto, que a ninguém absolutamente seja permitido infringir ou, por temerária audácia, opor-se à presença e disposição da nossa permissão, estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Se alguém, contudo, tiver a audácia de atentar contra estas disposições, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e dos seus bem-aventurados apóstolos, Pedro e Paulo. Fim de citação. É preciso dizer que São Pio V não mudou absolutamente nada do rito da missa, apenas fez pequenas alterações em algumas orações. A partir daí, as mudanças são apenas cosméticas, mudanças de calendário e outras relacionadas com a música, etc. Aspectos meramente acidentais que não mudam o rito. Os novos missais, que iam sendo editados pelos sucessivos papas, na primeira página tinham a bula do Papa São Pio V, mostrando que aquele missal era exatamente o mesmo e que o rito não tinha sido alterado. Até que em 1969 o Papa Paulo VI editou pela primeira vez o Missal Romano, no qual não era mencionado o Missal Romano de São Pio V. No entanto, o Papa Paulo VI não abrogou o antigo Missal. Na Constituição Apostólica Missale Romano,
o Papa apresenta um novo missal que diz esperar que seja acolhido pelos fiéis e escreve antes do final do documento. Passo a citar em latim, é o texto original, supostamente. Ad extremum ex is que actenus de novo missale romano exposuimus, quidam nunc cogere et efficere placet. Isto quer dizer, por fim, gostaríamos de traçar uma conclusão e fazer um ponto particular das coisas que explicamos até aqui sobre o novo missal romano. Este trecho que acabei de ler em português, que corresponde à tradução fiel do latim, em italiano diz o seguinte: Infine, vogliamo qui riassumere efficacemente quanto abbiamo finora esposto sul nuovo missale romano. Parece uma tradução bastante fidedigna. O problema aparece quando olhamos para a tradução oficial em português, que diz o seguinte, passo a citar: Por fim, queremos dar força de lei a tudo o que até aqui expusemos sobre o novo missal romano. Percebe-se a diferença na tradução. Em inglês diz: In conclusion, we wish to give the force of law to all that we have set forth concerning the new Roman Missal. Em francês, nous voulons donner force de loi à tout ce que nous avons exposé, e por aí fora. Um sacerdote francês, perito em latim, estranhando a diferença gritante entre as duas frases, pediu uma clarificação ao Centre National Liturgique. Respondeu-lhe o padre Pierre Junel, membro da comissão responsável pela reforma litúrgica, a dizer que o texto original tinha sido escrito em italiano e depois traduzido para todas as línguas, incluindo o latim. No entanto, a assinatura do Papa Paulo VI está no texto em latim, que é o texto oficial. Se tudo aconteceu como descreve o padre Junel, o tradutor para o latim, traduzindo deliberadamente, de modo diferente das outras línguas, aquela frase, terá impedido que este rito imemorial fosse abrogado? É um tema interessante que poderá ser discutido academicamente no futuro. A questão, naquele momento, era o que fazer a um rito cuja legislação tinha desaparecido. Um renomado canonista italiano, Neri Caprioni, deu o seu parecer. Passo a citar. A bula Quo Primum foi a primeira legislação escrita do rito romano a regular a celebração da missa. Até 1570, a celebração da missa era regulada pela lei do costume, ex consuetudine. A forma de celebrar a missa num dado país, distrito ou cidade estava protegido pelo costume imemorial. Tal como todos os missais usados no missal romano, no rito romano, o missal romano tinha sido regulado por lei, provinda do costume, até à legislação escrita da Quo Primum. Isto levanta questões ulteriores sobre qual será o estatuto de um costume imemorial, se a lei escrita que o regula vem a faltar. O nosso parecer é que reverteria para o estatuto de costume imemorial e seria protegido pela lei do costume, a não ser que o legislador o abrogasse com uma menção especial. Concluímos que, pelo menos, pelo costume instituído, qualquer sacerdote deve ser livre de usar o missal de São Pio V e todos os fiéis de participar nele. Fim de citação deste canonista. Por esta altura, estamos a falar dos anos 70, alguns sacerdotes de certa idade receberam o indulto da Santa Sé para continuarem a usar os antigos livros. De resto, parecia que a missa antiga estava proibida, embora não fosse claro como é que isso teria acontecido. A perseguição por parte das autoridades eclesiásticas foi cerrada a quem ousasse celebrar ou assistir ao antigo rito. A 3 de outubro de 1984, na carta Quatuor Abinc Annos, o Papa João Paulo II apresenta um indulto generalizado que autoriza os bispos locais a permitir e a organizar celebrações para os fiéis que desejassem assistir à missa no rito tradicional. 2 anos mais tarde, em 1986, o Papa reuniu secretamente uma comissão de 9 cardeais, Ratzinger, Meyer, Odi, Stickler, Tomko, Gantin, Innocenti, Palazzini e Casaroli, e o Papa fez-lhes 2 perguntas. Número 1. O Papa Paulo VI autorizou os bispos a proibirem a celebração da missa tradicional? Pergunta número 2.
um sacerdote tem direito de celebrar a missa tradicional, em público ou privado, sem qualquer restrição ou até contra a vontade do seu bispo? Em relação à primeira, a Comissão de 9 Cardeais determinou unanimemente que o Papa Paulo VI nunca deu aos bispos a autorização de proibirem a celebração do rito tradicional. Em relação à segunda, a Comissão deliberou que nenhum sacerdote pode ser proibido pelo seu bispo de celebrar a missa tradicional, seja pública ou privada. No dia 2 de julho de 1988, o Papa João Paulo II publica a Carta Apostólica Ecclesia Dei Afflicta para responder às sagrações episcopais, feitas uns dias antes, por parte de Monsenhor Lefebvre e Monsenhor de Castro Maier. Nesse documento, o Papa urge os bispos a respeitarem os desejos dos fiéis que querem assistir à antiga liturgia e que lhes ponham os meios à disposição, de forma ampla e generosa. Foram emitidos inúmeros celebret, autorizações de celebração para sacerdotes que o desejavam fazer. Foi criada a Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, uma sociedade de vida apostólica de direito pontifício, que depende diretamente da Santa Sé, isto é, do Papa, na qual toda a vida litúrgica, desde a formação nos seminários até ao rito da missa, passando pelo breviário, se faz exatamente como acontecia antes da reforma litúrgica. Outros institutos do mesmo género foram, entretanto, criados. Apesar disto, os bispos continuavam sem querer colaborar e era ainda muito difícil que um fiel católico tivesse acesso ao rito tradicional, a não ser nas capelas da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, fundada por Monsenhor Lefebvre. Em 2007, o Papa Bento XVI publica o motu próprio Sumorum Pontificum. O texto refere que o missal de São Pio V deve gozar da devida honra pelo seu uso venerável e antigo. Na carta aos bispos, que acompanha esse documento, o Papa diz: aquilo que para as gerações anteriores era sagrado, permanece sagrado e grande também para nós, e não pode ser de improviso, totalmente proibido ou mesmo prejudicial. O resumo de tudo o que eu aqui disse está nesta última frase. O que foi considerado sagrado para as gerações anteriores continua a ser sagrado para nós. Este é o fundamento da tradição, como um depósito, algo verdadeiro e bom, que é transmitido à geração seguinte, para que o guarde e, por sua vez, o transmita à geração posterior. O rito romano tradicional não surgiu por decreto, não foi feito numa escrivaninha por algum iluminado ou por um grupo de especialistas e peritos. Desenvolveu-se aos poucos, no silêncio, como é próprio das obras de Deus. O rito tradicional não é bom simplesmente porque é antigo. Isso seria arqueologismo. É bom porque, além de ser antigo, da época apostólica, foi confirmado por gerações e gerações de papas e santos e de ilustres desconhecidos, cujo nome apenas Deus sabe. Passou a prova do tempo e foi fruto de circunstâncias eclesiais, históricas, políticas e geográficas, únicas e irrepetíveis. Este rito imemorial demonstra a continuidade da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que não está assente, nem chegou até nós através da Revolução, mas sim através da tradição. Muito obrigado.